Verso 1 diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Aleluia. Meus queridos, nós ministramos na semana passada, no último domingo do ano passado, trouxemos para vocês uma palavra a respeito de despertamento. Despertamento para o propósito de Deus, despertamento para aquilo que é a vontade de Deus para nós. E nós vivemos dias em que é cada vez mais necessário nós sermos despertados para desenvolvermos a nossa fé. São dias que nós precisamos investir na nossa fé, investir para que a nossa fé cresça. Com certeza é desejo de Deus que o seu nível de fé e confiança nele cresça. É desejo de Deus que sua confiança na palavra dele aumente. É desejo de Deus que sua vida, suas ações e decisões estejam baseadas não na circunstância que você está vivendo, mas que você decida baseado naquilo que Deus falou a teu respeito, baseado nas promessas de Deus a teu respeito. E é muito interessante quando nós observamos aquilo que nós chamamos de os heróis da fé na Bíblia Sagrada. Nós vamos perceber que esses heróis da fé, e quando se trata de Abraão, ele não apenas é um herói da fé, mas a Bíblia o chama de o pai da fé. Quando nós vemos esses homens, nós vamos perceber que durante a sua trajetória, durante a sua caminhada de fé, esses homens passaram por adversidades, eles enfrentaram circunstâncias adversas, e em muitos momentos, por causa dessas circunstâncias, alguns sentimentos, como sentimento de dúvida, sentimento de medo, sentimento de incredulidade, esses sentimentos muitas vezes ocuparam o coração e a mente desses homens que hoje são chamados de homens de fé, são chamados de heróis da fé. E até mesmo o próprio Abraão, ou como ainda nesse texto nós vemos ele ainda apenas como Abrão, né? No capítulo 17, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, muda o nome dele de pai exaltado para pai de nações. E nós vemos que esse homem chamado Abrão, ele também passa por algumas circunstâncias. O texto nos fala no versículo 1 o seguinte, depois destes acontecimentos. Quais acontecimentos? Sendo que a Bíblia não especifica, sendo que o texto não especifica. E pelo fato do texto não especificar, nós temos que observar os acontecimentos anteriores, nos capítulos anteriores. E nós vamos ver alguns acontecimentos na vida de Abraão. No capítulo 12, Deus o chama, faz promessas a ele. Deus promete dar a Abraão uma terra por herança, não somente a ele, mas também a toda a sua descendência. No capítulo 14, conforme nós lemos, Melquisedeque sai ao encontro de Abraão. Este lhe oferece o dízimo de tudo, conforme nós ministramos e citamos. Mas também alguns acontecimentos difíceis aconteceram na vida de Abraão, que fizeram com que ele temesse, que fizeram com que ele tivesse medo, com que dúvidas subissem ao seu coração. Como por exemplo no capítulo 12, no verso de número 7, depois que uma grande fome veio sobre a terra de Canaã, a terra em que Abraão estava. Olha só, aí diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí no versículo 10, quando vem uma grande fome,
a Bíblia diz assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então Abraão teve que se mover, teve que sair da terra que Deus havia prometido dar a ele e a sua descendência, e ele saiu para o Egito, por quê? Por causa da fome. Ele fugiu por quê? Por causa da fome, ele estava amedrontado por causa da fome. E aí no versículo de número 13, Abrão, por causa do medo, faz um acordo com a sua esposa Sarai, ela que era uma mulher formosa, e Abrão faz a seguinte proposta para ela: dize, pois que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Então, pelo fato de Sarai ser uma mulher muito formosa, Abrão tinha o medo de que as pessoas o matassem. Então, a fim de que a sua vida fosse poupada, né, por causa do medo, ele disse: vamos combinar o seguinte, quando as pessoas perguntarem que nós somos um do outro, diga para eles que nós somos apenas irmãos, tá bom? Para que a minha vida seja conservada. Ou seja, aí você vê uma atitude de medo, uma atitude de egoísmo, uma atitude de alguém que estava pensando apenas em si mesmo. Queridos, é muito interessante que esses homens que são chamados de heróis da fé, a Bíblia em nenhum momento oculta os erros desses homens. Todos os patriarcas, todos os homens de fé, a Bíblia explicita os seus erros, as suas falhas, as suas transgressões, as suas falhas de caráter. E Abraão é um desses. Ele, por causa do medo, ele então pede para que a sua esposa mentisse juntamente com ele. Depois que ele retorna do Egito para a terra da promessa, ele e o seu sobrinho se separam, ele experimenta ali uma divisão familiar. A terra não podia ocupar os dois no mesmo lugar, porque ambos possuíam muitos bens, e eles então tiveram que se separar, porque também houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então são alguns acontecimentos. No capítulo 14, o seu sobrinho Ló é levado cativo, e Abraão então chama 318 homens, nascidos em sua casa, homens capazes de sair para a guerra, e ele sai então em busca para poder resgatar o seu sobrinho Ló. Esses são alguns acontecimentos que Abraão viveu, alguns acontecimentos bons, outros ruins, mas o texto que nós lemos em Gênesis 15:1 diz: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo. Queridos, não importa o que você tenha passado no ano de 2018, não importa quais acontecimentos você tenha enfrentado na sua vida, não importa quais situações você passou no ano de 2018, tenham elas sido boas ou tenham elas sido ruins, o que importa é que depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor vem ao seu coração, e ela traz uma nova direção para você, traz uma nova direção para a sua vida, traz alento para o seu coração, traz alento para a sua alma, assim como Deus fez com Abraão. O texto nos mostra que depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor, e este é o ponto número 1 então da nossa mensagem. Veio a palavra do Senhor a Abraão. Em primeiro lugar, dentro deste ponto, Deus revela a Abraão o quê? Primeiramente, Deus revela o seu cuidado. Diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas. Primeira coisa que Deus revela para Abraão é: Abraão, não tenha medo. Primeira coisa que Deus fala, demonstrando o seu cuidado, é para que Abraão não temesse. A primeira palavra de Deus para ele foi: Abraão, não tenha medo. Por que Deus disse para que Abraão não temesse? É porque ele estava amedrontado, muito provavelmente. E Deus muitas vezes precisa dizer isso para mim e para você: não tenha medo. Eu não sei se você já pesquisou, se você sabe disso, mas existem mais de 365 não temas em toda a Bíblia Sagrada. Isso para cada dia do ano. Então, para o primeiro dia do ano, existe um não temas para você. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e hoje, que é dia 6, existe uma palavra não temas para o seu coração. Talvez você esteja amedrontado com o que pode acontecer na sua vida. Talvez você esteja com medo das circunstâncias que ainda nem chegaram e você já está com medo. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: não temas. Não tenha medo. O medo é totalmente contrário à fé. O medo é uma antifé. Tem muita gente atormentada pelo medo dentro da igreja, querido.
Medo do amanhã, medo do porvir, medo do que vai acontecer, medo de perder o emprego, medo de se casar, medo de ficar solteiro, medo da solidão, medo da multidão, medo de morrer. Tem muita gente atormentada pelo medo, e a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso nós devemos nos encher do amor de Deus, nos encher da graça de Deus. Por quê? Porque quando esse perfeito amor enche o nosso coração, o medo já não ocupa mais o lugar, o medo já não faz mais parte da nossa vida. E o que nós precisamos nos apropriar é desta palavra de Deus dizendo: não tenham medo. Não tenha medo do ano de 2019. Não fique amedrontado com o que pode acontecer. Tem muitas pessoas que, por nós estarmos entrando num novo governo, pessoas estão amedrontadas. Meu Deus, o que vai acontecer com o Brasil? Meu Deus, o que vai ser no dia de amanhã? Queridos, não temas. Jesus disse exatamente isso para os seus discípulos. Seus discípulos estavam dentro do barco, atravessando para a outra margem. A Bíblia diz que o sol se pôs e já se fazia escuro quando os seus discípulos estavam no barco, e o barco começou a ser agitado pelo vento, começou a ser atacado pelas ondas, quando de repente os discípulos de Jesus veem o mestre andando por sobre o mar, e ali eles deram um grito dizendo que era um fantasma, e a primeira palavra que Jesus disse para eles em João 6,20 foi: sou eu, não temas, não temais. A primeira coisa que Jesus disse para os seus discípulos foi: sou eu, não temais. Ainda quando Jesus recebe o convite, o chamado de Jairo para que Jesus fosse até a sua casa, ressuscitar a sua filha que já estava morta, as pessoas diziam assim: para que você está incomodando o mestre? Ela já está morta. Jesus, em Marcos capítulo 5, no verso 36, ele diz: não temas, crê somente. Percebe? Não temas, crê somente. Que o antídoto para o nosso medo é a fé. Quando nós enchemos o nosso coração de fé, o medo, ele já não ocupa mais espaço no nosso coração. Ele já não toma mais o controle do nosso coração e dos nossos sentimentos. E a palavra de Deus para você neste ano de 2019 é: não temas, não tenha medo. Segunda revelação que Deus dá a Abraão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Queridos, Deus é o seu escudo, Deus é a sua proteção. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você está sentado com Cristo em lugares celestiais. Aqueles que são de Deus, Ele os guarda e o maligno não os toca. Saiba que você é a menina dos olhos de Deus. Deus guarda você como a menina dos seus olhos. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, você pode descansar à sombra do Todo-Poderoso Jeová. Aleluia! Você nesse ano não precisa temer. Por quê? Porque você tem um escudo, você tem uma proteção, você tem alguém que está à sua volta, você tem alguém que está te protegendo. A Bíblia diz que como um muro de fogo, assim é o Senhor ao redor do seu povo. Deus é como um muro de fogo ao redor dos seus. Deus é como um muro de fogo ao redor do seu povo. Querido, se alguém quiser tocar em você, terá que tocar em Deus primeiro, porque você é protegido por Deus, você é povo de Deus, e Ele está à sua volta. Ele é o seu escudo. O motivo de não temermos não é porque a gente é bom, não é porque a gente é mega espiritual, não é porque a gente tem uma grande fé. O motivo de não temermos é porque Deus é o nosso escudo. Porque, querido, se fosse depender da nossa fé, se fosse depender da nossa espiritualidade, se fosse depender do nosso conhecimento, olha, que vive numa gangorra, a fé sobe, a fé cresce, a fé diminui, mas Deus permanece o mesmo, Ele é o teu escudo, por isso não temas. Mas Deus não apenas revela o seu cuidado a Abraão, mostrando que é o seu escudo, que é o escudo de Abraão, como Deus ainda diz: o teu galardão será sobremodo grande. Deus diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Como será o galardão?
Grande, não apenas grande, mas sobremodo grande, será sobremaneira grande. Sabe por quê? Porque Deus não apenas nos promete proteção, mas Deus também nos promete o quê? Ele nos promete uma recompensa. Quando depositamos a nossa confiança nele, quando depositamos a nossa confiança em quem ele é, quando depositamos a nossa confiança no caráter dele, a Bíblia está dizendo: grande será o nosso galardão. Deus é um Deus recompensador. É do caráter de Deus recompensar, galardoar aqueles que são do seu povo, aqueles que buscam a ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiramente creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sempre que nós nos aproximamos de Deus, Deus nos recompensa, Deus nos galardoa. Ele tem uma recompensa para você. Ele faz de você e de mim seus herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Existe uma herança para você, querido. Existe uma recompensa para você neste ano de 2019. Você pode dizer amém? Mas, em segundo lugar, segundo ponto da nossa mensagem, nós vemos o que? A limitação humana. Se por um lado Deus vem e traz uma palavra de conforto para Abraão, em segundo lugar nós vemos Abraão mostrando o que? A limitação humana. Os versos 2 e 3 está escrito o seguinte: respondeu Abraão, diante de tudo que Deus falou, olha a resposta de Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Você percebe o quê? Que primeiramente Abraão impõe barreiras. Ele apresenta as suas limitações. Deus promete, mas ele ainda não crê. Está dizendo: Deus, o Senhor me prometeu, mas nada do que o Senhor me prometeu está acontecendo. Aliás, aquilo que o Senhor me prometeu, quem vai herdar tudo isso que o Senhor me prometeu é o meu servo. Que naquela época, quando algum senhor não tinha filho nascido dele mesmo, os servos assumiam toda a herança. E Abraão estava achando que isso aconteceria com ele. Deus, o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai fazer comigo? Sabe, queridos, Deus fala conosco, e nós muitas vezes simplesmente respondemos com dúvidas, respondemos com murmuração, respondemos mostrando as nossas limitações, respondemos mostrando aquilo que não aconteceu, respondemos mostrando aquilo que ainda falta acontecer. Sabe, nós não somos em nada diferentes de Abraão. Por quê? Porque muitas vezes nós também nos colocamos no nosso cantinho, dizendo: ó vida, ó céus, ó azar, Deus não se importa comigo, ninguém se importa comigo, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que as coisas não vão dar certo, eu acho que eu fui predestinado, eu sou um azarado mesmo, não é verdade? Querido, tem crente achando que é azarado. Pelo amor de Deus, acho que eu sou um azarado mesmo, as coisas nunca dão certo para mim. Sabe, nós entramos num sentimento de dúvida, de incredulidade, de coitadismo muitas vezes. Ou muitas vezes fazemos como aquele coxo que estava no tanque de Betesda. Jesus foi lá e Jesus perguntou para ele assim: cara, você quer ser curado? Olha a oportunidade que o cara estava tendo. Jesus, o Filho de Deus, estava perguntando para ele: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, ninguém se importa comigo. Antes de eu conseguir ir para o tanque, alguém vai no meu lugar. Ele estava revelando uma ferida emocional dentro dele. Ele estava revelando um sentimento de autocomiseração, dizendo: olha, ninguém se importa comigo. E Jesus está dizendo: cara, Jesus nem respondeu a fala dele. Jesus simplesmente disse: levanta-te, toma tua cama e vai. Sabe, nós precisamos parar de olhar as circunstâncias. Ao invés de olhar as circunstâncias, olhe para aquele que te fez a promessa, aleluia. Enfrente os seus medos, meu irmão, enfrente os seus temores e pare de justificar os seus fracassos. Não olhe a circunstância, olhe para aquele que te prometeu. Não olhe a adversidade,
olhe para aquele que é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. É nele que devemos colocar os nossos olhos. E é tão interessante, queridos, que no versículo de número 4, Deus responde pacientemente, amorosamente, à dúvida, ao questionamento de Abraão. Olha o verso de número 4. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro. Perceba que Deus fala e Ele fala de uma forma objetiva. Deus fala e Ele fala de uma forma objetiva, meu irmão. Deus fala por intermédio da sua palavra. E Ele fala de uma forma objetiva. Olha, Abraão, o seu pensamento está equivocado. Você está achando uma coisa que não é a minha vontade para você, Abraão. Não será esse o teu herdeiro, não será dessa forma. Deus responde e Ele responde objetivamente. No capítulo 12, no verso de número 2, Deus já havia prometido para Abraão dizendo o seguinte, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, Abraão. No verso de número 7, do mesmo capítulo 12, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Então Deus já havia prometido dar a Abraão o quê? Uma descendência. Aí no capítulo 13 ainda, no verso 16, Deus diz o seguinte, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então percebe que Deus já havia falado, e agora no verso de número 4 que nós lemos, de Gênesis 15, Deus reafirma a promessa para Abraão, dizendo assim, Abraão, você está equivocado, cara. Não será o teu servo o teu herdeiro, não será dessa forma, mas aquele que será gerado de ti, será então o teu herdeiro. E no verso de número 5, Deus faz com Abraão o que muitas vezes Ele precisa fazer comigo e com você. O que Deus faz no verso 5 de Gênesis 15? Vamos ver aqui, ó. Então, conduziu até fora e disse. Sabe o que Deus fez com Abraão? Deus tirou Abraão de dentro da tenda. Abraão estava dentro de uma tenda e a única coisa que ele conseguia ver eram paredes de lona. Olhava para o chão e via um tapetezinho surrado. E Deus precisou fazer o quê? Então o Senhor o conduziu para fora. Deus estava fazendo o quê, Abraão? Saia desse lugar que limita a tua visão. Saia desse lugar, Abraão, onde você simplesmente está se importando com as circunstâncias. Abraão, saia desse lugar onde você não consegue enxergar aquilo que eu quero fazer na sua vida. Deus o conduziu até fora. Para quê? Para que Abraão pudesse ampliar o seu horizonte. Para que Abraão pudesse ampliar a sua visão. Sabe, queridos, muitas vezes, nós diante de circunstâncias, diante de adversidades, nós ficamos tão presos a elas, que nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. A única coisa que nós conseguimos ver é o problema. A única coisa que nós conseguimos ver é a crise. A única coisa que nós conseguimos ver é a escassez. A única coisa que nós conseguimos ver é a falta de resultado, é a falta disso, é a falta daquilo outro. A única coisa que nós conseguimos ver é o problema. Muitas vezes nós ficamos como aqueles discípulos de Jesus, que depois da sua morte, eles estavam saindo de Jerusalém, rumo a Emaús. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 24, verso 14, o seguinte, ó. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só, dá uma pausa aí. Jesus morreu, ficou sepultado 3 dias, e 2 discípulos estavam caminhando, saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús. E a única coisa que eles conseguiam falar era daquilo que havia acontecido. Esse tal de Jesus morreu mesmo, né? Pois é, puxa, e nós achávamos, sabe o quê? Que era Ele quem havia de redimir a Israel.
Ele era um varão poderoso. É verdade. Puxa, mas ele morreu. Para aqueles homens a esperança havia se dissipado. Para aqueles homens a esperança havia ido para o ralo. E a Bíblia diz que aconteceu de o próprio Jesus se colocar ao lado deles, começar a caminhar com eles. Só que a Bíblia diz que eles estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando nós ficamos muito presos ao problema, nós ficamos impedidos de contemplar Jesus caminhando conosco, ainda que seja numa situação difícil. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa hora, querido, que mesmo que você esteja passando algo difícil na sua vida, não deixe que a circunstância te cegue e impeça que você enxergue o Filho de Deus caminhando com você. É uma situação totalmente diferente daqueles 3 amigos de Daniel, que quando foram lançados para a fornalha, ao invés de eles ficarem presos, eles na verdade foram soltos. E eles não apenas estavam soltos, mas havia um 4º homem andando juntamente com eles dentro daquela fornalha. Saiba que em meio à fornalha, saiba que em meio à adversidade, saiba que em meio à frustração, o Filho de Deus caminha ao seu lado. 2019 não é promessa de um ano fácil. Eu não estou aqui gerando uma falsa expectativa para você, dizendo que todos os seus problemas acabaram, mas ainda que você enfrente circunstâncias difíceis, nunca se esqueça que o Filho de Deus está com você. Aí no verso, continuando lá em Lucas, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. E só depois que Jesus saiu de perto deles, que eles foram perceber que era Jesus que estava com eles. Não perca a oportunidade de reconhecer o Filho de Deus andando com você. E Deus fez isso com Abraão, o levou para fora da sua tenda. Ou muitas vezes nós estamos como Jacó, quando ele tem um sonho lá em Betel, em Gênesis 28:16, ele diz: olha, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele teve um sonho e quando de repente ele acorda e diz: cara, Deus está aqui. Deus está aqui, eu não sabia. Não é que Deus não estava presente na sua vida, é você que não sabia. Ele está presente em todo o tempo. Ele se faz presente em todo o tempo na sua vida. E ali Jacó estava numa crise lascada, querido. Saindo de casa, brigado com seu irmão, tendo que fugir do seu irmão. Ele se deita, dorme, tem um sonho. Ele acorda do sonho e vê: puxa, Deus está comigo. Deus está com você. Ele não te desampara. Mas Deus não apenas conduz Abraão para fora, como também Deus dá uma ordem para Abraão dizendo: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Deus não apenas conduz Abraão para fora da tenda, mas ele ergue a cabeça de Abraão. Ele manda Abraão erguer a sua cabeça. Sabe, se você ficar olhando só para baixo, você só vai ver o seu pé, você só vai ver o seu problema, você não vai conseguir ver o que está diante de você. E a Bíblia está dizendo: levante os seus olhos. Levante os seus olhos e comece a contemplar aquilo que Deus tem para você. Para de andar cabisbaixo, para de andar lamentando, para de andar, sabe, se queixando das dificuldades, dos problemas, das situações, daquilo que você precisa alcançar. Levante os seus olhos e comece a contar as estrelas, se é que você pode. Aleluia! Queridos, os astrônomos dizem que há tantas estrelas no firmamento quanto os grãos de areia nas praias do mar. Alguém aqui já conseguiu contar a areia que está na beira do mar? Não, né? Ninguém consegue contar a areia do mar. Assim também ninguém pode contar as estrelas do céu, porque elas são incontáveis. Sabe o que isso significa? Significa que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você jamais poderá computar, você jamais poderá contar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Só que para isso você tem que erguer a sua cabeça, tem que erguer a sua cabeça, tem que ampliar a sua visão. No capítulo 13, versículo 14,
Olha o capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, faz o quê? Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ergue os olhos. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Porque existe uma promessa a teu respeito. Existe uma promessa a teu respeito, meu irmão. Você pode dizer amém por isso? Terceiro lugar, Abraão creu em Deus. O versículo de número 6 diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui, nessa passagem de Gênesis 15, 6, existe a primeira menção de alguém que creu no Senhor. A primeira menção de alguém que creu no Senhor. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Porque ele foi o primeiro a crer, ele foi o primeiro a se apropriar daquilo que Deus havia falado. Agora o que é interessante, ele creu no crer. Ele creu no quê? Desculpa. Ele creu na promessa? Ele acreditou em algo? Era uma fé na sua própria fé? No que Abraão creu? O texto está dizendo que ele creu no Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa fé está firmada sobre o caráter de Deus. A nossa fé está firmada em quem Deus é. A nossa fé está firmada na pessoa de Deus. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz, olha, eu sei no que eu tenho crido. Não é um conjunto de regras, não é um conjunto de ideias que você está abraçando. Mas Paulo está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho crido no Deus que criou os céus, a terra e o mar. Eu tenho crido num Deus que está na sala de comando do universo. Eu tenho crido em um Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu tenho crido em um Deus que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Eu tenho crido em Deus. E Paulo diz para Tito no capítulo 1, verso 2, que esse Deus é o Deus que não pode mentir. Esse Deus que falou a respeito de Abraão, esse Deus que fala a meu respeito e a teu respeito, esse é um Deus que não pode mentir, querido. Ah, para com isso, eu estou falando para você que Deus tem promessas a teu respeito e aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aquilo que Ele disse a teu respeito, Ele não volta atrás. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que a sua fé precisa estar ancorada, alicerçada em quem Deus é. Porque Ele não pode mentir. Abraão creu em Deus antes de crer na promessa, aleluia. A fé só faz sentido porque Deus, como seu objeto, é digno de confiança. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base em sua palavra. O bom senso pode até dizer, não acontecerá. A razão pode dizer, não pode ser. Mas a fé diz, pode ser e será, porque me foi prometido. Abraão atentou somente para aquele que havia falado com ele. O apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 4, lá no verso de número 17, Romanos capítulo 4, verso 17, ele nos mostra que a nossa fé, ela está ancorada em dois atributos divinos. Está ancorada no poder e na fidelidade de Deus. Olha só o verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Olha só, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus em quem Abraão crê é o Deus que vivifica os mortos, é o Deus da ressurreição e é também um Deus que chama à existência as coisas que não existem, ou seja, é o Deus da criação. Por isso a nossa fé está alicerçada no poder de Deus, em um atributo de Deus que é o quê? O seu poder.
Por quê? Porque Deus é tanto o Deus da criação, aquele que chama à existência as coisas que não existem. A Bíblia diz que do nada Deus fez tudo, que Ele fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso nós cremos no Deus da criação. Mas Ele é também o quê? O Deus da ressurreição, porque Ele é o Deus que vivifica os mortos. A nossa fé está alicerçada no poder de Deus. Mas a nossa fé também está alicerçada, estribada na fidelidade de Deus. Verso de número 20 de Romanos 4. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele não duvidou por incredulidade. Por quê? Porque a sua fé estava alicerçada sobre a fidelidade de Deus. Deus é poderoso e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu e falou a teu respeito. É por isso que a nossa fé está alicerçada sobre o poder e a fidelidade de Deus. E no verso 22 de Romanos 4, Paulo diz o seguinte: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Agora volta lá no verso 6 de Gênesis 15. Está escrito a mesma coisa. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe o que isso significa? Significa que Abraão adquiriu crédito diante de Deus. A Bíblia diz: ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Imputar significa contabilizar, computar. É tanto um termo comercial como também um termo jurídico. A fé fez com que um crédito do céu fosse liberado sobre Abraão. Querido, quero dizer para você que quando você crê, um crédito celestial é liberado sobre a sua vida. Não é assim que nós somos salvos? A Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé. A fé é um instrumento para alcançarmos a nossa salvação. Aqui nós vemos pela primeira vez alguém sendo justificado, declarado justo diante de Deus. E porque nós cremos em Jesus, cremos na sua obra, na sua pessoa, nós também somos declarados justos. Isso também é computado para a nossa justiça. Significa o quê? Que quando nós cremos, nós passamos a ter crédito diante de Deus. E significa que a nossa fé faz validar as promessas de Deus na nossa vida. Você tem crido nas promessas de Deus? Você tem crido naquilo que Deus tem falado a teu respeito? Agora, crer não é só simplesmente você pensar: não, eu acredito, Deus. Crer é você depositar a sua confiança em quem Deus é. É você depositar a sua confiança naquilo que Deus falou e ponto final. Eu estava preparando essa mensagem hoje à tarde e eu confesso que nos primeiros dias do ano eu fico um pouco agitado assim dentro de mim, porque como pastor da igreja a gente quer fazer planejamentos, a gente tem ideias, a gente tem coisas para fazer, né? Estávamos conversando sobre reuniões que nós temos que fazer, tanta coisa que a gente tem que pensar. E tudo que nós fazemos é porque nós queremos alcançar melhores resultados no final de um ano. Você, na sua vida profissional, você faz o mesmo. Poxa, esse ano eu quero fazer tais cursos porque eu quero me aperfeiçoar. Eu quero fazer, sabe, tal pós-graduação porque eu quero melhorar. Enfim, no que eu posso investir, quais são as ideias que eu posso implantar na minha empresa. Todos nós temos planejamento. E Deus ministrou meu coração de uma forma muito forte. Por que vocês não ousam crer na minha palavra? Sabe, nós fazemos tantos planejamentos, e o último planejamento que nós fazemos é a fé. É o planejamento da fé. Queridos, se você e eu, óbvio, não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve se preparar, que você não deve empreender, não estou falando que isso é errado. Mas antes dessas coisas serem colocadas em prática,
por que é que nós não experimentamos? Ou por que é que nós não ousamos colocar a nossa fé em Deus? Sabe por quê? Porque crer é viver. Ter uma vida de fé é ter uma vida também de obediência à palavra de Deus. É você estabelecer o seguinte: Deus, eu creio na tua palavra, eu creio nas suas promessas, então eu vou viver de acordo com os princípios que o Senhor está estabelecendo para a minha vida. Porque se você e eu dissermos que cremos em algo que Deus nos prometeu, e vivermos de uma forma totalmente contrária, desculpe te chamar mas você é incrédulo. Desculpe eu te chamar assim, mas você é incrédulo. Você creu foi em nada. E quando é que nós teremos a ousadia de depositarmos a nossa confiança em um Deus Todo-Poderoso? Neste ano, faça os planejamentos que você tem que fazer. Coloque em prática os empreendimentos que você tem estabelecido como desafio. Mas antes disso, ouse colocar a sua fé e a sua confiança no Deus que vivifica os mortos e no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Porque isso será creditado para a justiça. Um crédito será liberado do céu. Existem duas formas de nós termos crédito na nossa conta corrente, não é? A primeira é trabalhando. E a segunda é recebendo algo de alguém. E quando nós trabalhamos, nós alcançamos os nossos próprios resultados. Mas quando nós cremos, nós alcançamos os resultados que Deus deseja. Por isso, nesse ano de 2019, ouse crer em Deus, na pessoa do seu Filho e na sua obra que é tremendamente fiel sobre a nossa vida. Vamos nos colocar em pé?